O primeiro livro dos reis na Bíblia nos mostra o reinado de Davi em seus últimos suspiros, abrindo caminho para uma nova era sob o comando de seu filho Salomão. Salomão ascende ao trono, pagando sua trajetória com uma grandiosa construção do templo. Contudo, a jornada real se torna um labirinto de decisões equivocadas, inaugurando uma sequência de monarcas que infelizmente seguem seus passos tortuosos à idolatria. E essa idolatria ganha espaço desviando os corações do caminho de Deus, até que nos deparamos com o rei Acabe, cujo reinado representa o ápice dessa decadência espiritual. A maldade de Acabe, porém, não surge isoladamente. Ela é intensificada pela influência nefasta de sua esposa Jezabel. Esta mulher, princesa por nascimento e rainha por casamento, é uma adoradora fervorosa do deus cananeu Baal. E sua presença em Israel marca uma era de corrupção e desvio espiritual. Jezabel não apenas abraça a idolatria, mas também se torna uma perseguidora voraz dos profetas do Deus de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25, destaca essa energia tóxica entre Acabe e Jezabel, narrando como ela instigava seu marido a se perder nos caminhos da iniquidade. Apesar de Acabe ser responsável por seus próprios atos, é impossível ignorar o papel crucial de Jezabel. Em sua derrocada, ela se estabelece como uma figura de manipulação e poder, tentando erradicar qualquer vestígio da presença divina em Israel. Em um ato de rebeldia explícita, Jezabel ordena a execução dos profetas do Senhor, desafiando abertamente o Deus de Israel e proporcionando silenciar suas vozes proféticas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, nos relata como Obadias, um homem fiel a Deus, se arrisca para salvar 100 profetas, escondendo-os em cavernas e sustentando, enquanto Jezabel busca sua destruição. Jezabel não se contém apenas em perseguir os servos de Deus. Ela também alimenta e sustenta centenas de profetas de Baal e Azerá, fortalecendo um culto idolátrico em Israel. Sua influência se estende além dos limites do palácio real, infiltrando-se na espiritualidade do povo e distorcendo os valores da nação. A história de Jezabel nos serve como um alerta. Ela representa a manipulação, o poder corrompido e a resistência feroz contra a verdadeira fé. Sua presença é um lembrete de que devemos estar vigilantes e firmes em nossas convicções, resistindo às influências que buscam nos desviar do caminho da retidão. No entanto, a trama se torna densa quando nos aproximamos dos episódios envolvendo a vinha de Nabote, um homem justo e temente a Deus. Acabe deseja ardentemente possuir aquela terra, mas Nabote, seguindo os princípios divinos, recusa-se a vendê-la. Desolado, Acabe se retira, mas Jezabel, com sua astúcia maquiavélica, arquiteta um plano sinistro para urpar a vinha, com falsas acusações e uma teia de mentiras. Jezabel condena Nabote à morte, entregando a vinha de bandeja para Acabe. Aqui, testemunhamos a manipulação em seu ápice, um jogo de poder e engano, onde a inocência é esmagada pela sede de poder. A história de Acabe e Jezabel é rica em lições e advertências. Nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e as influências que permitimos em nossas vidas. O livro primeiro dos Reis, mais do que um registro histórico, é um convite inabalável com os valores eternos, inspirando-nos a buscar a verdadeira justiça e integridade em nossa jornada. A saga do rei Acabe e da rainha Jezabel atinge seu ápice com a história da vinha de Nabote, onde mais uma vez a malignidade do casal se revela de maneira avassaladora. Embora Acabe tenha sido repreendido e castigado por sua cobiça e o papel sinistro de sua esposa na trama, a espiral de pecado do rei parece ter sua fonte em sua complacência. Diante da maldade de Jezabel, parece que quase Acabe torna-se um títer nas mãos de Jezabel, conforme descrito em primeiro livro dos Reis, capítulo 21, perdendo-se em seus desejos pecaminosos. Entretanto, o poder de Jezabel não fica sem desafios. O
profeta Elias, um mensageiro ardente do Deus de Israel, surge no cenário para desafiar os falsos profetas de Baal. Em um confronto espiritual épico, vamos ver qual Deus é o verdadeiro Deus, propõe Elias, desafiando os 450 profetas de Baal a invocar o seu Deus para consumir um touro em um altar com fogo celestial. Eles tentam, mas falham miseravelmente, enquanto o Deus de Elias responde com fogo poderoso após uma única oração fervorosa. Elias, através deste ato ousado, desmascara os deuses falsos e reivindica a supremacia do Deus de Israel, ordenando a execução dos profetas de Baal. O triunfo divino, contudo, enfurece profundamente Jezabel, que prontamente ameaça a vida de Elias, forçando o profeta a fugir. A narrativa bíblica nos mostra, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Elias temoroso e exausto, mas também nos revela a fidelidade e o cuidado de Deus para com seus servos. O destino final de Jezabel é um dos episódios mais dramáticos e violentos da Bíblia. No primeiro livro dos Reis, capítulo 21, Jezabel é pisoteada por cavalos e o seu corpo devorado por cães. Mesmo diante da profecia de sua morte terrível e da oportunidade de arrependimento, ela escolheu perseverar em seu caminho de trevas. Jezabel pode ter morrido, mas o espírito de manipulação e controle que ela encarnava permanece uma ameaça atemporal. As Escrituras nos alertam, como em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, sobre os perigos de nos associarmos intimamente com os incrédulos, destacando a incompatibilidade entre a justiça e a iniquidade, a luz e as trevas. Jezabel representa mais do que perversão sexual e a idolatria. Ela é a encarnação de um espírito de controle e manipulação que busca subjugar e dominar, distorcendo a verdade e corrompendo o bom caminho. Esse espírito não tem gênero, pode manifestar-se tanto em homens quanto em mulheres, exigindo vigilância e resistência constante. No âmbito conjugal, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, verso 25, a amarmos as nossas esposas, em contraposição a controlá-las. O amor deve ser o alicerce das relações, enquanto o espírito de controle deve ser reconhecido e rejeitado, lembrando-nos da liberdade que Deus nos dá para escolher, servi-lo e amá-lo. O espírito de Jezabel busca infiltrar-se em todas as esferas da vida, desde a espiritualidade até as relações familiares e eclesiásticas. Ele se alimenta de poder e controle, gerando conflitos e divisões na igreja. Pode manifestar-se através de lutas pelo poder e pela influência, como alerta o apóstolo Tiago, e Tiago 3, versículo 16, onde a inveja e o egoísmo geram confusão e toda espécie de males. Assim, a história de Acabe e Jezabel, repleta de paixões intensas, manipulação e a busca incessante pelo poder, torna-se um espelho para as nossas próprias vidas, desafiando-nos a refletir sobre as influências que permitimos e as escolhas que fazemos. O chamado é para integridade, justiça e resistência às forças que buscam nos desviar do caminho da luz. Ao nos aprofundarmos nas lições extraídas desta narrativa bíblica, somos convidados a cultivar um coração puro, um espírito resiliente e uma fé inabalável que nos capacitem a enfrentar as tempestades da vida com dignidade e graça, permanecendo fiéis aos princípios divinos e resistindo às reduções do poder e do controle. Assim, transformados e inspirados, podemos caminhar na luz espalhando esperança e verdade por onde passarmos. Eles dizem seguir Jesus Cristo. Eles proclamam seguir a Ele, mas não possuem uma relação verdadeira com Ele. Cumprem deveres religiosos, buscam posições elevadas e se consideram superiores a outros cristãos. Mas, no entanto, Cristo está ausente de seus corações. Os fariseus eram muito assim, e temos nossa cota justa de fariseus. Nos dias de hoje, este falso espírito religioso pode ser enganador, porque se apresenta como justo, quando na verdade é o oposto. Jezabel era devota à adoração de ídolos, e embora as pessoas com as quais
entramos em contato hoje em dia não sejam adoradores de Baal, elas, no entanto, adoram a si mesmas e estão tão distante de Deus quanto os pagãos. Cuidado com esses indivíduos. Eles são como lobo em pele de cordeiro. A referência bíblica é: cuidado com os falsos profetas. Eles veem vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. A última característica importante de Jezabel era o seu desrespeito e ódio pela autoridade. Em sua mente, ela tinha toda a autoridade como rainha e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer um do povo de Deus. Ela não ouvia ou se arrependia de seus caminhos. Mesmo depois dela provar o poder e a soberania de Deus, ela também zombou do rei Jeú, o comandante militar do exército de Israel, logo antes dele ordenar que seus servos a jogassem para fora da janela. Esse espírito também é evidente em nossos dias, pois algumas pessoas querem perseguir seus próprios ganhos egoístas sem ter nenhum respeito pela ordem ou hierarquia. Não existem pessoas assim em nossas igrejas, famílias ou comunidades? Esteja alerta contra tais pessoas, pois elas até questionam a autoridade de Deus. Embora Jezabel tenha conseguido o que queria, na maioria das vezes por meio de manipulação, esquemas, enganos e controle, no final ela não pôde controlar sua própria queda. Foi devido à sua própria resistência a Deus. Também vemos que poder e status não significam sempre que você está fazendo a coisa certa. Acabe e Jezabel tinham todo o poder do mundo. Jezabel tinha perto de 1000 profetas que comiam em sua mesa. Eles até tinham o poder de matar alguém por sua propriedade e sair impunes. Não é fama, poder, status que levam uma boa vida, mesmo que seja o que o mundo nos diga. Como nas palavras de Jesus: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.